Manifestação além-mundo dos ritos do candomblé e da quimbanda. Vamos lá. Oi, Aninha. Tá. Sou o mesmo do relato dos cães e da vela. Adoro ver você tomando palco na narrativa dos casos. Muito obrigada. Com sua seriedade e delicada beleza. Ai, muito obrigada. Assim me motivei a enviar mais uma narrativa em que também fui personagem. O relato que segue ocorreu por volta dos anos 80. Minha mãe era mãe de santo de candomblé, mas com uma particularidade bem diferenciada. Ela não era filha de santo, mas sim de Exu. Ó, gente, eu vou ler aqui, mas eu não entendo nada disso, ok? Então, eu tô lendo aqui, eu não sei se procede, se não procede, o que eu não entendo. Eu vou simplesmente ler. Ela não era filha de santo, mas sim de Exu. Sim, ela não... Sim, ela. Não havia como, de costume ou normalidade, assentado em sua cabeça um santo como fazem comumente nos terreiros, mas ela havia assentado um Exu mulher, que prefiro não mencionar o nome da entidade. Essa entidade estaria presente por toda a vida da minha mãe e, por consequência, na vida também daqueles próximos a ela. Minha mãe, junto com essa entidade, tinha uma rotina de consultas. E não posso deixar de confessar que ela era fantástica. Ela dava suas consultas incorporada com a tal entidade. Ela anunciava em uma conceituada revista de São Paulo. E assim vinham clientes de longe, pessoas de bom nível cultural e intelectual que em primeiro contato a sondavam, e ela nunca deixou de surpreender a todos, como que soubesse da vida íntima de cada uma das pessoas que ali chegavam. Lembro que uma vez chegou um homem jovem que entrou e saiu rapidamente do cômodo em que a minha mãe, com sua entidade, dava as consultas. Lembro que em seguida a rápida saída do homem, a entidade me chamou e comentou comigo: "Pois é, fulano, por este que acaba de sair, nada há o que se fazer. Ele está com essa doença nova, AIDS." Pois é, foi o diagnóstico mais rápido que já ouvi falar. O jovem homem havia vindo procurar uma cura. Entrou, nada falou e de pronto ouviu o que, embora não havia dito à entidade, mas este já sabia. Ela era boa mesmo. E assim, atendendo a muitas pessoas de posses e empresários, ganhava muito dinheiro com consultas e trabalhos. Certa vez, sua fama trouxe uma outra mãe de santo à nossa casa, que vinha pedir ajuda. Não me recordo o motivo, mas logo surgiu alguma razão para que a minha mãe fosse até a casa dessa outra mãe de santo. Passados 1 ou 2 dias da visita, minha mãe deixou de sentir a presença da sua entidade, e dias depois já era percebido por ela algo muito errado, pois não sentia mais a entidade. Passado já 1 mês, soubemos de um terreiro de candomblé de raiz e muito bom na região de Guarulhos. Minha mãe quis visitar esse local para tentar descobrir o que havia ocorrido com a sua entidade. Em certo final de semana, fomos até esse terreiro e realmente a mãe de santo dali era de muito axé, muita força. Esta esclareceu a minha mãe que uma mãe de santo havia prendido a entidade da minha mãe, pois percebera que a tal entidade trazia muito não sei como fala, gente, mas é muito dinheiro. E que agora fazia com que a sua entidade trabalhasse para ela. Era a tal outra mãe de santo que a minha mãe tinha ido ajudar. A filha da mãe ainda prendeu a entidade dela e escravizou, tipo assim. Tipo, agora você vai trabalhar pra mim, vai dar dinheiro pra mim. Olha que coisa, existe isso também, gente do céu. Bem,
Por fim, a mãe de santo de Guarulhos informou que poderia ajudá-la e queria fazer um trabalho para a libertação da entidade da minha mãe. O trabalho ia ocorrer à meia-noite de data marcada e que todos em nossa casa deveríamos estar acordados. Ninguém poderia estar dormindo. Ela frisou isso bem. E que não deveríamos interagir com o que iria acontecer. Apenas nos mantermos quietos dentro de nossa casa. Eu já ia ficar cagando de medo, gente. À meia-noite da data combinada, a mãe de santo de Guarulhos iria estar em uma encruzilhada, onde ia produzir um trabalho de que até então nós nunca tínhamos ouvido falar. Tem um nome aqui o trabalho, que consistia em atribuir um pequeno furo num coco, etc, 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 etc. Eu não vou falar aqui. Enfim, acontece que esse coco ia estourar e aí ia libertar a entidade da minha mãe e fazer quem aprendeu se arrepender amargamente. Bem, nós estávamos em casa, todos sentados na sala de nossa casa, com tudo desligado, apenas uma das lâmpadas da casa acesa, cortinas fechadas e aguardando a combinada hora. Nossa casa dispunha de uma garagem que dava acesso à rua. Entrando pela garagem, se chegava a uma pequena escada de 3 degraus que, subindo, tinha acesso a um breve corredor que passava pela porta principal da casa, que dava à sala. Seguindo o corredor, ainda no lado de fora, se chegava ao corredor lateral que ia até os fundos da casa. Nos fundos da casa era onde se localizava o cômodo onde a minha mãe dava consultas com a sua entidade. Estávamos todos quietos quando passou pela hora marcada, meia-noite, e tudo começou. À meia-noite, o silêncio era total. Quando ouvimos pelo menos 2 pessoas subindo a nossa rua, falando baixo, sons de conversas. Quando, para nossa surpresa, percebemos que adentraram em nossa garagem, subiram a escada, passaram em frente à nossa porta da sala e seguiram pelo corredor lateral e foram ao fundo de nossa casa. Já lá no fundo, ouvimos vozes, risadas e às vezes até briga. Em determinado momento, ouvimos alguém que corria, que atribuímos o som a ser de uma mulher, pois ouvíamos a corrida de alguém com salto, que também fez todo o trajeto até o fundo de nossa casa. Minha mãe, em determinado momento, pediu para que eu fosse até a janela da cozinha aos fundos da casa e olhasse se dava para ver alguma coisa do que ocorria lá no quarto das consultas. E assim o fiz, e vislumbrei sombras e vultos que se moviam em meio à conversa, que nos era incompreensível. Retornei rápido para a sala, onde me sentei e segui ali apreensivo e assustado. O movimento de pessoas entrando e saindo seguiu madrugada dentro. Em alguns momentos ouvíamos sons de batidas de metal que bate em metal. Metal em metal, é isso? Em meio a um burburinho de briga que se desenrolava no cômodo de consultas. Por volta das 3 da manhã, veio o som mais assustador. Chegava à nossa garagem o som de alguém grande e pesado e que caminhava com alguma dificuldade. Percebemos seu tamanho e peso, pois arrastava um dos pés, assim caminhava com lentidão, e um arrastar de pé pesado, uma breve pausa e concluiu o passo com um pum, de um pisar forte, de alguém grande e pesado. Mais ou menos isso. Pum, pum. Nesse momento, o silêncio era total. Mesmo o fundo da casa se silenciou, e o caminhar daquele ser seguiu circundando a nossa casa.
Passou pelos degraus frente à porta da nossa sala, vagarosamente, passou rente à janela da sala, tomou o corredor lateral vagarosamente. Nesse momento, fui surpreendido por uma visão que irá me acompanhar pelo resto da minha vida. Eu, sentado ao chão da sala, encostado na parede, olhei para um canto da sala, onde, de súbito, vislumbrei a imagem da minha falecida avó. Eu era o netinho querido da minha falecida avó, e éramos muito apegados. Como ela era uma mulher extremamente cristã, por toda a vida devota à igreja e extremamente boa e de vida muito sofrida, era alguém que eu acreditava estar lá no céu, junto a Deus, com certeza. Vê-la ali, naquele momento e de forma ainda mais surpreendente e chocante, ela era da congregação cristã e assim, por consequência, por toda a vida, de cabelos extremamente compridos. E eu agora a via em minha frente, nua e totalmente descabelada. Nesse momento eu entrei em choque mesmo. Que visão horrível! Minha mãe, nesse momento, olhou para mim e, mesmo sem saber o que eu via, ela me falou: "Filho, fecha os olhos." E assim eu fiz. E de olhos fechados, terminei de acompanhar o som do pesado ser que seguia até o fundo da nossa casa. Por volta das 4 horas da manhã, minha mãe falou a todos: "Vamos nos deitar. Minha entidade já me falou que acabou." Depois a entidade nos disse de sua prisão e que o trabalho feito fez com que o próprio Lúcifer fez conduzir até a entidade de minha mãe, um a um, ao cômodo dos fundos de nossa casa, as demais entidades que procederam à prisão da entidade de minha mãe, e que o último que ouvimos chegar foi Lúcifer em uma de suas diversas formas. Eu, hein? E assim encerrou uma das diversas noites de um filho de uma mãe de santo, na verdade de Exu. Eu. Não é fácil não. A minha vida foi marcada por episódios difíceis de serem vividos e até explicados, sendo filho de minha amada mãe que deu sua vida à devoção do diabo. Precisei me afastar da minha mãe depois que me tornei adulto. Era a única forma de eu ter paz, já que eu chegava aos 26 anos ainda com forte gagueira emocional. Me afastei de tudo ligado a esse mundo. Pena que me demorei tanto a tomar essa decisão. Eu amava minha mãe e irmãos e queria muito ajudá-los, razão de minha demora a deixar tudo para trás. Mas a minha vida estava afundando e eu já havia pensado até em suicídio algumas vezes. Cheguei até a colocar a corda no meu pescoço enquanto eu pensava e contemplava o nada abaixo que aguardava o meu corpo. Assim tomei a triste decisão e fui embora, deixando tudo para trás. Logo perdi minha gagueira e consegui me fixar em um bom emprego, casei e constituí família e fomos felizes até os dias de hoje. Confesso que gostaria muito de ver este relato narrado por você, já está. Mas escrever esse relato já me foi um tanto difícil. Os nomes das entidades eu não gosto nem de lembrar. Tchau, Ana. Obrigado. Tchau, muito obrigado pelo relato. Mas, gente, eu não entendi essa parte aqui que o próprio... Depois a entidade nos disse de sua prisão e que o trabalho feito fez com que o próprio Lúcifer fez conduzir até a entidade da minha mãe, um a um ao cômodo dos fundos de nossa casa, as demais entidades que procederam à prisão da entidade. Gente do céu, que eu não entendo muito disso, mas eu acho que assim, ele presenciou muita coisa assim que, né, desde criança, que foi difícil. Dessa visão que ele disse que teve da avó dele,
me lembrou o filme Verônica. Spoiler para quem não assistiu, tampe os ouvidos. Já tamparam os ouvidos? Spoiler, vou falar. Porque tem uma parte do filme que, na minha opinião, é uma das partes mais assustadoras do filme, em que a menina tá lá e ela vê o pai dela, que aparece no quarto, pelado. E aí ele fica falando o nome dela, Verônica, Verônica. Acho que é isso que ele fica falando. Aí ele fica falando. Tipo, parece que é uma coisa boba, né? Ah, tem um... Mas ver dessa forma... E por que a avó foi mostrada assim? Foi alguma coisa que o diabo fez? O que? Eu não entendi por quê. Então, da mesma forma que apareceu lá no filme também. Tipo, é um ente querido e tal, que te mostra de uma forma muito chocante, né? Apareceu assim também. Foi assim, você fica, meu Deus, já pensou você ver isso no seu quarto? Na sala, enfim. Ai, ai.